Bem-vindo ao Giro em Ação. Vamos falar hoje sobre a reforma da Previdência. O que mudou? O que ainda pode mudar? Esse é o Giro em Ação e eu sou Demóstenes Reis. Bom, estamos iniciando o Giro em Ação de hoje com o tema a reforma da Previdência. O que mudou, o que ainda pode mudar, já que ainda, agora que passou em primeiro turno, vai ter que enfrentar ainda o segundo turno do Congresso e ainda vai ter que ser levado para o Senado. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Renato Cândido, coordenador do Sintre-Ifesgo, é isso? Ifesgo, correto? Boa tarde, Demóstenes, boa tarde a todos os telespectadores da TV Metrópole. E boa tarde ao convidado também. E também está conosco o Tarcísio dos Santos, presidente do Aparecida Prev. Boa tarde, Demóstenes. Boa tarde a todos os seus colegas aqui, trabalhadores aqui da TV Metrópole, programa Giro em Ação. Boa tarde a todos que nos assistem. E dizer que é um prazer estar aqui atendendo o seu convite, juntamente com meu colega Renato. Nesta oportunidade ele representa aqui os trabalhadores, né, os quais nós temos um respeito muito grande pela classe trabalhadora. Nós sabemos que é os trabalhadores que é o sustentáculo da nossa nação. Eu vou começar por uma pergunta. Essa reforma apresentada, alguns economistas estão dizendo que não é uma reforma que não tem a cara do Temer e nem do Bolsonaro, mas uma reforma mais do legislativo. Vocês concordam? Eu, particularmente, entendo que a reforma ela não pode ser do Michel Temer e nem do Jair Bolsonaro. Essa reforma é a reforma dos trabalhadores. É uma reforma em prol da nação. É uma reforma para eliminar o alto déficit que existe no regime de previdência social, principalmente no regime geral, que é o INSS, e especialmente nos regimes próprios de vários estados e de vários municípios. Embora essa parte que foi aprovada no primeiro turno lá na Câmara, ela não tratou do assunto de estado nem município. Mas nós sabemos que vai para o segundo turno na Câmara, depois do segundo turno na Câmara, ela irá para o Senado, e há uma intenção do Poder Legislativo, o qual abraçou essa causa, lá no Congresso, apresentar uma PEC paralela, projeto de emenda constitucional paralelo, para recepcionar aí os estados e municípios, que eu acho de fundamental importância. Eu sei que há um temor entre os legisladores de desgaste político se eles aprovarem também a reforma previdenciária dos estados e dos municípios. Eles estão querendo deixar a responsabilidade para cada estado e para cada município. Mas há o trabalho, o próprio Rodrigo Maia, o próprio presidente do Senado também, para criar essa PEC paralela, para até desafogar os municípios. Você sabe que há municípios que não vai ter quais condições de fazer a sua reforma. Existem vários municípios que não tem nem regime próprio de previdência social, entendeu? Não tem regime próprio. Então, acredito que deverá sim vir de cima para baixo. E caso não for inserido, não for discutido nesta oportunidade a reforma previdenciária dos estados e dos municípios, obviamente os estados e os municípios deverão adaptar a PEC que for aprovada, porque também não tem nem como fazer diferente, ferindo a lei maior, que é a Carta Magna, que é a Constituição Federal do Brasil.
do seu ponto de vista? Meu ponto de vista é o seguinte. Em primeiro lugar, essa reforma da Previdência, ela não contempla os trabalhadores. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, o ministro da Fazenda Paulo Guedes, antes da eleição, a primeira coisa que ele falou era que ia acabar com as indicações políticas, ia acabar com isso, né? Ia acabar com os privilégios, e isso é o que não acontece, não está acontecendo, né? Mais uma vez, quem está pagando o pato em relação à Previdência são os trabalhadores. Seja os trabalhadores rurais que vão ter que ter uma contribuição maior, são, no caso, os trabalhadores que estão na ativa, que em relação à contribuição, a quantidade, o tempo não vai ser considerado, e sim a idade mínima de 65 anos. Um dado que eu queria colocar aqui, que é bem evidente, é em relação à expectativa de vida que nós temos, né? Hoje a expectativa de vida do brasileiro é em torno de entre 65 e 70 anos. Então, quer dizer, qual que vai ser a expectativa de vida desse trabalhador trabalhando aos 65 anos de idade, né? Então, assim, são coisas que nós temos que considerar também. Existem alguns dados, por exemplo, da Profiap, que fala, por exemplo, que os aposentados, eles sustentam 64% dos municípios brasileiros, né? Essa porcentagem de 64%, ela é maior do que o próprio fundo municipal dentro da cidade pequena, dentro do interior. Então, ou seja, os aposentados sustentam os municípios. Agora, imagina quando você aumenta o tempo para ele atingir essa idade mínima, né? Como que ele vai reduzir a quantidade de aposentados, vai reduzir a quantidade de pessoas que consomem, principalmente nas cidades pequenas. Então, é uma coisa séria, é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Em relação, e mais que isso, atinge não somente a Previdência, atinge as pensões de morte, né? Atinge, por exemplo, a questão da invalidez e outras coisas mais que não estão sendo discutidas ainda nesse debate sobre a Previdência. Por exemplo, a gente tem uma situação, no meu caso, Demóstenes, dos institutos federais de educação e das universidades, que nós temos trabalhadores, assim como várias indústrias nesse país, várias empresas, que são expostos a graus, né, de risco químico, risco físico, risco biológico. Eles vão ter que trabalhar até os 65 anos. Agora imagina, com eles em contato com médicos, enfermeiros, em contato com doenças contagiosas até os 65 anos de idade. Será que seria isso justo, né? Então, são várias coisas que têm que ser debatidas, que têm que ser discutidas, que até o presente momento, na Previdência, só está sendo visto o quê? O interesse do legislativo, né? Está pensando na economia, mas não está pensando, por exemplo, na qualidade do trabalhador. Por exemplo, não existe nenhum projeto, né, que está andando junto em relação à Previdência para melhorar as condições de trabalho do trabalhador, do servidor público, né, do funcionário da instituição privada, né? Aí o que acontece? Quem paga o pato, mais uma vez, Demóstenes, é de fato o trabalhador, são as classes mais pobres, e a gente tem que ficar escutando aí dessa conversa do presidente Bolsonaro, né, que não vai ter desigualdade. Se não tivesse desigualdade, com a reforma trabalhista que foi aceita, que foi aprovada no último ano, não tinha reduzido a quantidade de desemprego e não tinha aumentado para 13 milhões. Tarcísio, retirar a reforma dos estados e municípios, tá? Tirar os estados e municípios dessa reforma não está privilegiando alguns segmentos, tá, que ganham mais do que os demais brasileiros nos estados. Isso os deputados não estão querendo tocar, estão jogando aí para os estados depois mexer nesse assunto. E essa PEC, tá, realmente, que está tramitando, tá, de incluir lá no Senado mais tarde, se não é mais uma jogada política? Olha, eu entendo o seguinte: quando há interesse político em resolver a coisa, resolve. Agora, na PEC paralela, vai dar a oportunidade, se o Congresso quiser, de acabar com várias regalias que aí existem. Eu não vou citar nenhum órgão, não, porque dizem que discutir o óbvio é redundância. O óbvio é aquilo que é claro, que é evidente, que está diante dos olhos. E está diante dos olhos do povo qual que é as classes que são privilegiadas.
E por que não acaba com esses privilégios? Eu esperava que o governo do atual presidente, Jair Bolsonaro, ia ter um choque na administração, um choque de governo, para acabar com esses privilégios. Até hoje, eu nada vi ainda. Não estou aqui criticando o presidente, não, mas data vênia e ainda não houve nenhuma mudança. Se quiser mudar, o momento é agora. O fato dos estados e dos municípios ficar fora da reforma também não impede que os próprios estados façam uma reforma justa. Agora, o Poder Legislativo vai ter coragem para isso? Os governos dos estados terão coragem para isso? É mais difícil. Nós tivemos um exemplo agora, em Goiás, que o estado atrasou o pagamento de todos os servidores, mas passou o duodécimo da Assembleia, tempestivamente, passou o duodécimo do Poder Judiciário, tempestivamente, e passou o duodécimo do Ministério Público também, tempestivamente, prejudicando o trabalhador que ganha R$1.000 e poucos, R$2.000, R$5.000, aquele trabalhador que só tem aquela renda, que depende do seu salário para a sua sobrevivência, que paga a prestação do seu carrinho, que paga o condomínio do seu prédio, que tem que pagar água, pagar energia. Eu sou aposentado no estado, eu vim receber meu pagamento em junho. Em junho que eu vim receber o pagamento. Entendeu? Por quê que o magistrado, o deputado, o procurador de justiça, o promotor, teve o direito de receber primeiro do que o trabalhador que ganha menos? Outra coisa ainda, o Goiásprev hoje é um regime próprio falido. Ele não paga nem um servidor. Se ele fosse um regime próprio superavitário, ele estava pagando lá os seus servidores rigorosamente em dias, igual eu pago lá os servidores aposentados do meu município, que é Aparecida de Goiânia, obviamente contribuinte do Aparecida Prev, rigorosamente em dias. Todo dia 29 até o dia 30 eu pago. Por quê? Porque eu sou gestor de um regime superavitário. Por quê? É porque nós nunca demos destinação não especificada dos recursos para desviar o recurso da sua finalidade precípua, que é pagar o servidor. Eu estou vendo aqui agora um acordo também do governo com o Tribunal de Justiça de passar o recurso do fundo do Tribunal de Justiça para o Estado pagar o salário lá do Tribunal de Justiça. Aqueles recursos é destinado à assistência ao Poder Judiciário, à assistência às comarcas de interior. Muito interior aí não tem nem fórum. Muito interior aí, que não é esse caso, não tem delegacia de polícia, não tem presídio. Entendeu? É por que não tem? É porque os recursos vêm com destinação especificada e eles desviam. Então, dinheiro de fundo não é para pagar salário de magistrado nem de ninguém. O dinheiro de fundo era para aplicar na construção de foro. Dinheiro de fundo de regime de previdência é para pagar o servidor, porque que lá é do servidor. Se o gestor der outra destinação, obviamente aquele regime ficará deficitário, ele não vai dar conta de arcar com as suas responsabilidades e com os seus compromissos. E os coitados servidores que contribuíram ficarão no prejuízo, como é o meu caso. Por exemplo, o meu caso, porque como exemplo que eu sou servidor público aposentado e não recebo pelo Goiásprev, recebo pelo Tesouro. Quando o Estado atrasa, eu também sou sacrificado. Se o meu regime próprio de providência privada do Estado fosse um regime superavitário, nós receberíamos em dias. Renato, vou deixar uma pergunta e nós vamos para o comercial. Certo. Essa reforma, ela acaba com os privilégios ou apenas diminui? No próximo bloco você responde. Ok. Conseguiu concluir seu ensino fundamental e seu ensino médio? Você pode voltar a estudar com o supletivo EAD.
O Instituto Maranata oferece a você o curso EJA na modalidade EAD em poucos meses para todo o Brasil sem sair de casa. O Instituto Maranata te dá a praticidade de poder estudar em casa com aulas online com o preço que cabe no seu bolso. Fazer o curso supletivo à distância é uma opção para aquelas pessoas que por alguma razão tiveram que parar os seus estudos, mas que agora querem voltar para conquistar seu certificado do ensino médio, participar de concursos públicos, buscar uma melhor qualificação e até mesmo um salário melhor. O Instituto Maranata vai ajudar você a realizar o seu sonho. Entre em contato através do telefone 62 3575 0474 ou pelo WhatsApp 99323 5981. Para mais informações, acesse o site maranatedu.com.br. Conquiste agora o seu ensino médio. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta e eu deixo uma pergunta aqui para o Renato. Realmente, essa reforma acaba com os privilégios ou apenas diminui de alguns segmentos? Demóstenes, infelizmente, ela nem acaba e nem diminui. A classe trabalhadora é que sofre com toda essa condição, né? A gente vê, por exemplo, o governo, a questão de impostos dos grandes banqueiros sendo perdoados, né? Várias situações, esses auxílios que o Legislativo tem e o Judiciário tem, né? E isso não é discutido. O que é discutido é em relação à classe trabalhadora, em relação às classes que mais sofrem na sociedade, né? Que não têm condições de trabalho, né? Querem que eles trabalhem mais, que tem uma idade mínima de 65 anos, quer que o produtor rural sofra mais, né? Quer reduzir, por exemplo, o salário de viúvos, de viúvas, de descendentes, de dependentes de forma geral. Então, assim, eu só vejo, na verdade, sofrimento da parte da classe trabalhadora. Enquanto isso, não se discute nada no judiciário em relação aos benefícios dele, ninguém abre mão, e muito menos no legislativo. Ô Renato, e o BPC, né? O Benefício de Prestação Continuada e Aposentadoria Rural, houve alguma alteração ou não? Bom, pelo tempo que nós vimos é que antes, até o Tarcísio pode nos ajudar, porque ele é mais técnico em relação a isso, o tempo de contribuição era 15 anos, e agora acho que passou para 20 anos, e agora tem a idade mínima, acho que para os trabalhadores é 65 anos, né? Para todos, né? Após o tempo de transição, né? O trabalhador rural, mulher é 55, homem 60 anos. Tempo mínimo de contribuição, 15 anos, ambos os sexos. E professores ficaram como? Não, os professores agora, eles vão ter que, de certa maneira, contribuir um tempo a mais em relação a isso, né? Houve, por exemplo, ficou abaixo dos 60 anos, né? Mas, independente, a gente fica preocupado não só com os professores, né? Não só com os produtores rurais, mas com toda a classe trabalhadora. A grande massa, ela tem idade mínima de 65 anos de idade, né? Se a gente avaliar, por exemplo, em relação aos países do primeiro mundo, né? Muitos países é considerado também um tempo de contribuição, não só a idade mínima. Demonstra uma coisa que eu passo para o telespectador avaliar. Será que é justo um trabalhador que trabalha durante o seu serviço privado ou público dos 18 aos 65 anos, né, ter o mesmo salário de quem trabalha 15 ou 20 anos? Então são coisas que a gente tem que avaliar, tem que ponderar,
né? Precisamos avaliar e tem algumas coisas que têm que ser mais discutidas, têm que ser melhores avaliadas, né, Tarcísio? Até, por exemplo, a questão da aposentadoria especial, né? A questão da invalidez, tem muitos pontos que têm que ser avaliados ainda. A gente espera isso, a gente clama para que o Legislativo tenha uma preocupação a priori, né, principalmente com o trabalhador. Né? Eu acho que é assim que o país vai crescer e é assim que o país vai progredir mais ainda. E mais que isso também, nós vamos trazer, né? Nós chamamos também a população para esse debate, nós vamos discutir isso, os institutos federais de educação, as universidades vão para ruas, né? Para defender uma previdência que seja adequada, que não prejudique, que não massifique a classe trabalhadora, e nós vamos continuar fazendo esse debate na sociedade. Uma pergunta para vocês dois, tá? Tenho visto muito análise de cientistas políticos, economistas, fazendo até umas críticas a respeito que muitos estão colocando uma expectativa na reforma. Agora a pergunta é, só com a reforma muda? Tá? A pergunta para vocês é, nós temos aqui um problema de regime ou de gestão? Será se mudando o regime resolve ou tem que haver assim, um projeto, o gestor, seja a nível da União, de Estado, município, tem que trabalhar de uma forma que realmente o Brasil venha a crescer com projetos. Né? Então, Tarcísio, com o regime, vai mudar, com a reforma muda ou há um problema de gestão? Eu entendo que o problema previdenciário no nosso país é gestão. É gestão. Por que há esse déficit imenso no regime de previdência no Brasil? É porque a gestão não foi boa. É porque não deu destinação especificada nos recursos que entram para o regime previdenciário. Porque todo mundo contribui. Atualmente nós vemos uma contribuição solidária, né? Todo mundo contribui para todo mundo. Entendeu? Então, o regime previdenciário, o regime geral de previdência social no Brasil, hoje deveria ser um regime superavitário. Isso é questão de gestão. Eu pertenço ao município onde tem um prefeito sério, que é o prefeito Gustavo Mendanha, que nunca interferiu na gestão do Aparecida Prévia, repassa religiosamente todas as verbas que tem que repassar para o regime de previdência, porque ele tem sua destinação especificada, entendeu? Nunca criou um problema, nunca deixou de passar rigorosamente, faz uma grande gestão no município em todos os quesitos. Porque não adianta ele fazer asfalto e prejudicar os servidores da Previdência. Não adianta ele pagar o servidor em dia e não cuidar dos nossos munícipes. Então faz um trabalho excelente, um menino novo, trabalhador. Não estou aqui fazendo um discurso bajulativo, que não é o meu problema, eu não preciso bajular ninguém, mas eu estou me referindo, citando o meu município como exemplo. Por que nós temos regime de previdência social superavitário? É porque houve gestão. Desde o tempo, eu conheço desde o tempo do Maguito, os 8 anos do Maguito, e agora a gestão do Gustavo, o regime cada vez cresce mais. Eu fui procurador-geral do município 8 anos no governo do Maguito, depois fui para a Aparecida Prévia. Nós tínhamos, quando eu assumi a Aparecida Prévia, 1º de janeiro de 2007, 208 milhões. Hoje nós temos 360 milhões. Entendeu? Por quê? Porque nós só aplicamos os recursos do nosso regime próprio em bancos federais, que a lei diz, dinheiro público tem que ir para o banco público. Porque o dia que o Banco do Brasil quebrar, o dia que a Caixa Econômica quebrar, o Brasil quebrou. Está entendendo? Então, eu cansei de ver administrador pegar os recursos de entidades e aplicar em banco privado por ganâncias de rendimento, entendeu? Altíssimo, e depois que a entidade falir, entendeu? Às vezes até fraudulentamente, e dar o cano na entidade que ele representa. Várias entidades, tá entendendo? Então, o que precisa é seriedade, o que precisa é respeito com a coisa pública. Respeito com a coisa pública. O cidadão, ele vai gerir um órgão, ele vai mexer com dinheiro público, se ele for ganancioso, causa o que vem acontecendo aí, ó. As cadeias cheias de políticos, colarinho branco, tudo indo para a cadeia, porque por malversação a coisa pública. Só questão de educação. Questão que você vai para um órgão
Dizer, olha, eu vou para gerir, eu vou para trabalhar, eu só quero o meu salarinho lá. Eu não vou meter a mão no dinheiro público, eu não vou meter a mão na coisa pública, porque eu estou sacrificando hoje, porque tem essa fome, porque há esse déficit habitacional, porque tem gente, todo dia nós estamos vendo aí, ouvindo e assistindo na imprensa falar, de escrita televisada, de pessoas passando fome, de casebre caindo em cima de pessoas humildes, que não têm a condição de alimentação. E essa desigualdade é porque a maior parte do cidadão que está lá para gerir a coisa, ele está pensando só no seu umbigo, ele está pensando só nele, ele esquece de pensar nas causas sociais. E você, Renato? Acredito que um dos problemas, eu compartilho com o Tarcísio, é justamente a gestão. Né? A gestão, em alguns momentos, a gente vê vários casos no Brasil inteiro de improbidade administrativa. Né? E quem, infelizmente, paga o pato é o servidor, é a classe mais humilde, é a classe mais pobre, né? Que ganha um salário mínimo, né? Então, sim, realmente a gestão é importante nisso. Mas enquanto nós não acabarmos com os privilégios, né? Das classes consideradas elitizadas, digamos assim, isso não vai mudar, gente. O interesse do governo federal é fazer uma redução, economizar, né? Quase um trilhão nesse processo todo da reforma da Previdência. Mas por que não mexe nos auxílios? Se eles ganham bem, se eles têm apartamentos funcionais em Brasília, são coisas que têm que ser consideradas também, né? Parece que o judiciário, em alguns momentos, ele é intocável, né? Ele discute algumas coisas, né? Agora, quando, por exemplo, é para mexer no salário, já é mais complicado, né? É claro que eu respeito o judiciário, tem profissionais excepcionais no judiciário, mas eu acho que essa discussão em relação à previdência, ela tem que caminhar em todas as classes, seja a mais pobre e seja a mais rica. Tarcísio, o discurso de campanha é uma coisa, né? Na prática, a gente está vendo que é outra. Acabar com os privilégios, subir num palanque e discursar para o povo. Mas na hora de enfrentar, realmente é mais difícil, né? Diz que político diz que é igual macarrão. Ele entra duro na panela e logo amolece. Terminando as eleições do ano passado, eu vi um deputado criticando, antes de tomar posse na Assembleia, criticando a Assembleia, dizendo que a Assembleia Legislativa tinha mais de 4.000 servidores. Não vou citar o nome desse deputado por questão de educação. A gente tinha mais de 4.000 servidores e que ele ia ajudar a fiscalizar e tal. Ele tomou posse, levou uns 15, 20 dias, ninguém mais veio falar, não veio falar mais nos desmandos que existe, se realmente tem alguma coisa errada ou não. Não estou dizendo que tem, quem falou foi o deputado. Ele que falou que a Assembleia Legislativa tem 4.000 servidores, que lá não precisa de estudo. Eu acredito que lá não precisa mesmo. Lá uns 400 capaz que resolve. Mas isso não é problema meu, é problema da Assembleia. Quem tem que resolver isso é a Assembleia Legislativa. O que precisa? Precisa de acabar com a legislação em causa própria. Precisa de acabar com os penduricalhos que existem nos salários de alguma classe, entendeu? Alguma classe que tem isonomia vencimental, um grupinho aí de 4, 5 classes aí que ganha aí milhões, criando penduricalho, auxílio não sei o quê, auxílio creche, auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio não sei o quê, entendeu? Enquanto o coitado do trabalhador ganha R$ 998 por mês. Isso é uma discrepância muito grande. Aí cria um teto. Ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República. O presidente da República parece que ganha 30 e poucos mil reais. Aí vem os penduricalhos e tem servidor público estadual e servidor público federal recebendo 120, 130, 140, 150 mil contos por mês. Absurdo. Por que isso não acaba? Por que isso não acaba? Tem que fazer justiça. Agora, o discurso é uma beleza. O Poder Legislativo está empenhado. Ótimo, isso é muito bom que esteja empenhado. Mas que faça uma reforma que venha acabar com os benefícios que são imensos de algumas classes. São imensos de alguma classe. Eu vejo aí assim, as pessoas dizem, olha, preciso dissolver o Congresso, dissolver o Supremo, dissolver o STJ. Eu acho que não precisa dissolver. Eu preciso fazer um trabalho de conscientização e os próprios membros, entendeu? Conscientizarem
que a luta é comum, que o Brasil pertence a nós. E se nós todos não sacrificar um pouco, vai continuar na mesmice. Vai continuar do mesmo jeito. Não adianta fazer uma reforma previdenciária, que nos moldes que foi aprovado lá, agora vai ter uma economia de 900 bilhões. Né? Um período lá parece, não sei, 10 anos, sei lá. A estimativa era de 1 trilhão, né, em 10 anos. Já estão colocando 700, 800, 900. Está uma diminuída sempre. No modelo que está, 900 milhões. Mas talvez caia para 800 bilhões, né, a economia do Brasil. Será que isso vai resolver o problema da nossa nação? Isso não é um problema de conscientização e cada um doar um pouco também? Bom, então terminamos já o nosso tempo. Eu quero agradecer o Renato. E diante da colocação dele, nem todos estão se sacrificando não, né? Não. A verdade essa mensagem que todos estão sacrificando, ela não é verdadeira. Não, e eu acho, por isso, importante essa discussão da população, e a população precisa cobrar dos deputados, precisam cobrar dos políticos que ajudaram a ser eleitos, né? Porque senão essa discussão ela nunca vai ser ampla. Essa discussão ela não vai ser democrática de forma alguma. Infelizmente, a gente vai passar pelo que o Brasil passa durante os anos, né? Ao longo dos anos. Benefícios para alguns. Eu acho que isso aí, a gente fica muito sentido, principalmente com o trabalhador que pega ônibus, né? Que ganha um salário mínimo, aquele da classe mais pobre, que sofre, né? E, do jeito que está sendo desenhada a reforma da Previdência, esse um salário mínimo ele pode virar 440 e tantos reais no final de tantos anos. Então, a gente precisa discutir isso com os deputados e precisamos cobrar deles, dessa classe política, né? Essa consideração com os trabalhadores que ajudaram eles a serem eleitos, mas para fazer com que o país ele tenha uma qualidade de vida maior, que esse é o nosso propósito, é por isso que nós estamos aqui, né? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, do Tarcísio, muito obrigado pela sua presença, com certeza contribuiu muito, né? E do Renato também, tá, Renato? Eu queria agradecer a toda a produção pela gentileza, muito obrigado pelo convite. Ok? Até o próximo Giro em Ação aqui na TV Metrópole.